irmãos, muita paz. Às vezes fico me perguntando qual será o nosso destino. Não necessariamente o meu destino ou individualmente o de cada um, mas o destino de bilhões de seres e espíritos que se encontram vinculados a este orbe. Para onde vai essa humanidade? O que é que nos reserva o futuro? Que planejamento existe para abrigar tantas pessoas? Que logística existe para que essa humanidade encontre um porto seguro? Pergunto-me também se as propostas existenciais, se as filosofias, se as religiões com as suas ideias, conceitos, estão de fato nos conduzindo para o ideal que perseguimos. Será que estamos indo muito lentamente? Quando observo que nesta mesma terra existem espíritos que ainda não alcançaram a consciência da própria existência, quanto mais se ocuparem ou se preocuparem com o destino coletivo, ainda sequer chegaram à consciência do que é melhor para si, quanto mais o que seria melhor para todos. De fato, estamos muito distantes daquilo que nós mesmos almejamos. Se olharmos para trás e pensarmos na trajetória do espírito que nós somos, vamos ter que remontar a eras muito distantes, em que o princípio espiritual, gerado nas profundezas dos oceanos, passou por milhões de anos, por diversas eras, para chegar um dia e poder dizer: eu existo. É um tempo muito longo, são experiências muito fortes. A formação desse corpo demorou muitos milhões de anos. E em paralelo à formação desse corpo, um outro de natureza sutil, espiritual, se formava para abrigar a consciência que um dia viria a dizer: eu sou um ser humano. Quantas experiências não viveu o princípio espiritual para gerar o seu perispírito? Quantos sofrimentos, quantas dores, quantas pressões para chegarmos ao que somos hoje. Muito tempo a evolução precisou para chegarmos a essa condição. Talvez iremos precisar também de muito mais tempo para pensarmos na coletividade, para levarmos um pouco daquilo que recebemos de graça da vida para pensarmos na humanidade. Mas chegaremos lá. Uns demorarão mais, outros
se apressarão, mas todos precisarão de viver experiências no tempo. Não há mágica, não há expectativa que possa plasmar ou materializar as virtudes que o espírito deve abrigar em si mesmo para alcançar uma condição melhor. Não há graça suficiente. Não há milagre que possa dar instantaneamente a um espírito uma condição para a qual ele não se preparou, não se esforçou, não se sacrificou. O investimento a ser feito é enorme, individual, mas o alento é que há sempre um amanhã, há sempre um futuro que virá. Essa certeza é inamovível. Há um amanhã para todo mundo. Pode não ser o que se deseja, mas sempre haverá. Neste corpo, em outro corpo, sempre haverá um amanhã. Somos guiados por algo que internamente subsiste a qualquer filosofia externa. Somos guiados por uma tendência interna para esse amanhã. Somos guiados por uma espécie de esperança que nos leva a uma certeza íntima de que algo melhor virá para nós, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam. As religiões contribuem para que essa esperança se materialize. Oferecem caminhos, sugestões, possibilidades. Desde o período primitivo, desde a era primitiva, desde a época em que habitávamos as cavernas quase como animais, já recebíamos a influência mística de ideias transcendentes que anunciavam a existência de um mundo espiritual, que já falavam de que nós não somos daqui. Isso é antiquíssimo, isso não é novo. Essas ideias transcendentais, elas foram aprimoradas à medida que o espírito encontrava dentro de si mesmo âncoras para sustentar novas crenças, para requerer, inclusive, novas ideias a respeito do espiritual. Isso não começou com Lao Tse, com Confúcio, isso não começou com os hindus, isso é muito antigo. As religiões não são ideias de uma pessoa, não é fundada por um indivíduo. As religiões só existem porque a alma coletiva anseia uma nova crença, uma nova percepção. Não adianta uma pessoa querer fundar uma religião e ela só vai subsistir se o psiquismo do espírito necessitar, alcançar, conceber aquilo como um fator que resuma o seu estado interior. As religiões nascem e morrem, porque tudo tem que morrer. Tudo, absolutamente tudo tem que morrer. O rei tem que morrer. O filho tem que suceder ao pai. Uma ideia, por melhor que seja, tem que dar lugar a uma outra que virá.
para elevar o espírito a um novo degrau. A morte, ela é uma necessidade da vida. Ela é uma necessidade para a evolução do próprio espírito. Esse não morre no sentido literal do termo, mas vivencia suas mortes quando abriga uma nova ideia, quando evolui para um novo degrau. A morte é um fato que deveríamos abrigar com consciência da sua importância para a continuidade da vida. Algumas religiões apresentaram propostas que pareciam absurdas, mas que, se compreendidas à luz do Espírito, têm uma importância significativa para a evolução do ser. Propostas, mesmo que primitivas, de adoração à natureza. Propostas que anunciavam a existência de mais de um Deus. O politeísmo, se bem compreendido, tem a sua riqueza para a alma que anseia a percepção do que é a natureza. Propostas de existência de um único Deus, todas elas são relevantes, todas elas são importantes e que merecem a nossa compreensão. O espírito não pode ser prisioneiro de uma ideia. O espírito precisa de uma ideia, mas não pode se acrisolar a ela como se fosse cláusula pétrea da sua vida. Tudo muda. Se olharmos para fora, vamos ver movimento. Se olharmos para dentro de nós mesmos, não vamos ver movimento, vamos sentir movimento, porque tudo pode ser visto como um grande movimento divino. Basta que saiamos da visão estritamente materialista, da visão limitada de uma vida, e vamos perceber que a visão limitada de uma vida é um sonho, é uma ilusão. Precisamos acordar para uma visão mais profunda e mais ampla de que o Espírito é o Senhor do universo. As religiões são úteis, todas elas, razão pela qual merecem respeito. Podemos não concordar, porque cada espírito tem o psiquismo de acordo com a sua frequência de evolução, ou seu nível de evolução, mas o outro deve ser sempre respeitado na sua crença, mesmo que nos pareça infantil, mesmo que nos pareça retrógrada, mas merece ser respeitado. Podemos oferecer a nossa crença, sempre que requisitada, mas nunca cobrada do outro. Todos têm o direito de crer e de não crer. Todos têm o direito de aceitar, de discordar, de concordar e de não aceitar. É foro íntimo. Religião é foro íntimo. Não cabe discuti-la, compará-la, qual a melhor. Às vezes, uma missa pode despertar a espiritualidade de uma pessoa, como um ritual do candomblé também pode elevar um espírito. Às vezes um passe, uma oração. Quem pode dizer qual o momento em que uma alma desperta, em que um ser desperta para Deus? Quem pode dizer? Uma imagem pode ser suficiente, para outros um livro, para outros uma palestra. Para cada espírito a sua própria religião.
quando um judeu resolveu colocar-se, quando o judeu resolveu ser autêntico, um judeu filho de um carpinteiro, ele não trazia uma religião, ele não trazia um dogma, ele trazia uma proposta de ser ele mesmo. As primeiras palavras desse judeu falavam da sua proposta existencial. Esse judeu se chamava Jesus. Nas suas primeiras palavras, ele foi claro: arrependei-vos, e é chegado o reino dos céus. O termo mais empregado por Jesus em todo o seu evangelho, pasmem, todo o evangelho, o termo mais empregado por Jesus é a palavra Pai, ao se referir a Deus. O segundo termo mais empregado é a palavra Deus, ao se referir ao Pai. Mais de uma centena de vezes, esse judeu se referia a uma instância superior que ele batizou com o nome de Pai. O terceiro termo mais empregado por esse judeu, pasmem, é o termo reino. Reino. Ele anunciava um reino do Pai, um reino de Deus, um reino dos céus, não a significar aquilo que estava acima da terra, mas aquilo que era a transcendência do Espírito. Dizem que Jesus falou muito de amor. Só falou 10 vezes. Só 10 vezes. Não que ele não tivesse essa proposta, mas a sua proposta era ser ele mesmo. Transformamos ele numa divindade. Trocamos a imagem arquetípica pelo arquétipo. Divinizamos, distanciando-o de cada um de nós. Mas isso a religião é que faz. A religião opta pelo coletivo, pelo que é bom para todo mundo. A religião não opta pelo que é bom para você, para a sua pessoa, mas para a sua condição humana. Sim. Mas é preciso que você busque o que é melhor para você. Então você tem que sair do arquétipo, tem que sair da imagem até. E a pessoa do judeu, Jesus, falou aquilo que ele considerava útil para ele e que poderia servir para qualquer outra pessoa. Ele foi capaz de mostrar àquele mundo, àquela época, e é pouco tempo. 2000 anos para quem se vê espírito é pouquíssimo tempo. Abriga no máximo 10, 15 encarnações, não é muita coisa. Para quem tem a maioria aqui entre 5 e 10 mil encarnações desde que se tornou humano. 10, 15 encarnações não é nada. Passa rápido, dá para aprender muito pouco, dá para internalizar pouquíssima coisa. Foi outro dia que Jesus disse: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Ainda vale para hoje, embora Salvador não seja Jerusalém. Salvador está muitos anos
adiante de Jerusalém, em que pese o descaso público e seja a segunda cidade em violência no país, a segunda por dados atuais. Mas está muito melhor do que Jerusalém. O mundo hoje, sem dúvida alguma, é muito melhor do que o mundo lá atrás, em todos os sentidos, não só materiais, como morais, como espirituais, muito melhor. Qualquer análise depreciativa da realidade hoje em relação ao passado é para colocar culpa em vocês. Não, melhorou. Mas a análise não tem que ser coletiva, tem que ser individual. 10, 15 encarnações é muito pouco tempo para se integrar virtudes, para se assimilar o significado da própria existência. Muita gente quer entender o mundo, muita gente quer entender Deus. Como disse o poeta, Deus é incompreensível. Antes de querer compreender Deus, o espírito deve compreender-se a si mesmo. Ou tarefazinha difícil, complexa, porque a maioria quer resolver a questão da sua própria existência no intervalo de 20, 30, 50, 100 anos. Não vão conseguir. Não vão. É melhor pensar de uma forma diferente. Eu preciso entender a minha existência. Porque aquele judeu, e gosto de frisar que Jesus era judeu. Gosto de frisar. Aliás, grandes contribuições à humanidade eram dos judeus. Grandes contribuições. Aquele judeu resolveu ser ele mesmo. Sair da hipocrisia. Assumir quem ele era. Impor-se perante sua época. Transgredir. Como transgrediu Jesus? Muito embora dissesse, eu não vim mudar a lei, foi quem mais mudou. Agiu de uma forma diferente. Se ele fosse brasileiro, ele seria mineiro. Não seria paulista, nem carioca, muito menos baiano. Mineiro, porque faria tudo como fez, de uma forma sutil, impondo-se à realidade, transformando a realidade de acordo com seu mundo interno. É chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Vocês não imaginam a profundidade deste termo. A profundidade desse termo. Quando lhe perguntaram qual o maior mandamento, sabe o que ele disse? Vocês sabem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso ele disse porque estava escrito. Depois ele deu o dele. Esse era para cumprir o que as Escrituras diziam, mas o mandamento dele foi outro. Sabe o que ele disse? Não é ama a Deus como a si mesmo, não. Ou ama ao próximo como a si mesmo, não. Ele disse, amai os vossos inimigos. Ele foi além do que estava escrito. Não se enganem com a figura de Jesus. Não se engane com as interpretações coletivas. Ele foi além. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que bonito. Mas na hora que ele quis ser enérgico, pegou um chicote e disse, gente, saia daqui, porque aqui não é para isto. Autenticidade. Mas querem colocar um Jesus divinizado,
incapaz de uma atitude humana. Incapaz de uma atitude humana. Este Jesus, aquele judeu, eu chamei de um intérprete de Deus. Mas não chamei intérprete de Deus só porque, ou principalmente porque ele trouxe conceitos profundos e que até hoje são válidos. Intérprete de Deus, porque foi capaz de ser ele mesmo. Seja você mesmo, você vai ser intérprete de Deus. Realize a sua humanidade, você estará vivenciando a divindade, porque nada que há no humano é fora do divino. Satanizaram o humano. Satanizaram. Transformaram o corpo humano numa morada demoníaca. Mas o corpo humano foi gerado pelo desejo de Deus. Satanizaram. Nossa mente está contaminada por uma ideia equivocada do que é o humano. Nós somos seres divinos. O que nos sataniza é a nossa interpretação do que está escrito. Precisamos nos libertar de uma visão equivocada sobre nós mesmos, além de olhar para Jesus de uma forma diferente. Onde está Jesus? Onde está? Para muitos, à direita de Deus. Para outros, tão distante, incapaz de vir a uma condição humana. Mas ele veio. Para outros, Jesus era tão divino que não reencarnou, que não nasceu. Era um agênere humano, nascido de parto natural, porque não tinha cesárea. Porque se tivesse, muito provavelmente, Maria teria optado por uma cesárea, se as dores fossem muito fortes e não tivessem encaixado. Por que não humanizar Jesus? Por que não? Porque Maria teria que ser uma virgem? Por acaso uma relação sexual é algo inadequado à evolução? Se não fosse ela, não estaríamos aqui. Divinizaram demais para satanizar o humano, para culpar o humano. Ó, você é que é o mal. Quantas pessoas não dizem assim: eu devo ter jogado pedra na cruz? Eu digo a vocês, se tivesse jogado, nada mais estariam fazendo do que um comportamento da época. Um comportamento da época. Ah, eu devo ter furado Jesus como soldado lá. Um comportamento da época. Eu devo ter crucificado Jesus. Um comportamento da época. Por que se culpar? Não, você já nasce com pecado, meu nome, original. Lá ele, que eu não vou aceitar. Essa ideia. Ora, mas Adão foi expulso do paraíso. Foi expulso porque fez besteira. Porque se fosse sabido, dominava todo mundo ali. Mito. Aliás, o mito de Adão e Eva é um mito egípcio. Egípcio, que está
que foi importado pelos hebreus, mas veio do tempo do cativeiro no Egito. É um mito. E nós nos sentimos culpados, porque Adão mordeu a maçã. Na época, ele devia estar pensando, era um vidente na Apple. Ele é o precursor dos aparelhos. Mordeu a maçã. Não satanizem o humano. Compreendam o ser humano, por pior que ele seja. Por pior que seja a sua índole, é um ser humano. Ali está a essência divina. Ali está a essência divina. Jesus bem compreendeu isso ao propor uma das parábolas que eu considero mais profundas que existe, que eu não me canso de repetir. Está gravado no meu computador, no meu iPhone, nos meus livros. É sobre o reino dos céus. Reino dos céus representando um estado consciente de ser e se sentir e viver como um espírito imortal. Esse é o reino dos céus. Não é um lugar. Não é um lugar. Porque se eu desencarnar e for para uma cidade espiritual que não tiver celular, que atraso. Que atraso. Não tiver computador, pôr tudo à mão, que atraso. Não tiver um ar-condicionadozinho, que atraso. Não. Não me interessa as condições futuras, porque o futuro é o meu presente, é o hoje. O meu futuro é o hoje. O reino dos céus é essa condição de agora. Foi isso que Jesus me deu. Essa condição de agora. Ao analisar a vida, a autenticidade, a forma como se colocava na sociedade. E olha que eu não sou profundo conhecedor do Evangelho. Eu sou um admirador do Evangelho. Um admirador daquele ser humano, daquele judeu chamado Jesus. Se vocês pegarem meu último trabalho, eu não o chamo de Cristo, porque Cristo foi uma denominação posterior. Ele para mim é simplesmente Jesus. Jesus, aquele ser humano de alta sabedoria, que propôs que o reino dos céus é como um tesouro oculto num campo. Portanto, não é um carro, não é uma casa, não é uma pessoa, não é um casamento. O reino dos céus não está à disposição para que peguemos numa prateleira de supermercado. Não se compra, se constrói. Não se busca no Himalaia, nem no caminho de Santiago, nem no Capão, na Chapada. Quanta gente caminha. Vou fazer o caminho de Santiago. Só faz se cansar. Chega para mim, esse Adenal, eu fiz uma viagem maravilhosa. Olha, eu encontrei tudo que eu procurava. Hoje eu sou uma pessoa melhor, tal. Aí conta toda a viagem e tal. Na sessão seguinte traz os mesmos problemas, porque o marido não presta. Sempre assim, né? Aliás, é difícil achar um que preste.
Não é caminhando. O outro todo dia acorda 5 horas da manhã para correr. Eu fico preocupado onde é que essa pessoa vai parar. Quando? É uma forma de buscar completamente às avessas. O reino dos céus é um tesouro oculto. É oculto. Não está lá. Não está dentro de você, porque tem gente que diz, olha, está dentro de mim. Dentro de você tem órgãos. Olha. Tem estômago, intestino, fígado. Não está dentro. Não está dentro. Não está fora, não está dentro. Ah, Deus está dentro de mim. Não está dentro de você. Você tem ar, pulmão, tem sangue. Não está dentro, não. É uma metáfora. O reino dos céus é uma construção. É que construir a partir de experiências de contato com o outro, com a realidade, consigo mesmo. Deus está dentro de mim. Ora, primeira respiração ele escapa, sai. É interessante o ser humano. Como se coloca, é um tesouro oculto, totalmente oculto, não tem face. Tesouro é uma palavra que pode ser uma joia, um colar, um brilhante. Quando ele disse tesouro oculto, ele quis dizer, gente, pare de procurar algo material. Pare. É oculto. Não é visível. É no campo. Não é dentro de casa. Não é na rua. É num campo. Campo é um lugar aberto, amplo. Portanto, pode estar em qualquer circunstância da vida. Em qualquer circunstância. Portanto, em qualquer lugar. E Jesus vai colocar que esse tesouro oculto é encontrado por uma certa pessoa. É você? De jeito nenhum, você está muito longe disso. Uma certa pessoa. Uma certa pessoa que pode ser você, se você souber se tornar uma pessoa. Uma certa pessoa, se você sair das personas que você tem construído. Uma certa pessoa, se você sair de um egoísmo e de um orgulho demasiadamente patológico. Uma certa pessoa que pode ser você, se assumir a autenticidade de ser você mesmo. Aí você vai encontrar esse tesouro oculto no campo. Eu, quando leio essa parábola, para mim é como se eu enxergasse uma imagem que uma vez me veio à mente, quando eu estava numa praia à noite. Porque tem gente que gosta de ir à praia de noite. De dia, eu gosto de ir à praia de noite. Porque eu gosto de praia que não tenha sol. Então, praia da noite. Que não precise tomar banho, porque eu não gosto de água salgada. Gosto de praia, mas não gosto de água salgada. Nem de sol, nem de água salgada. E a essa praia eu gosto de ir porque não tem areia. Eu não gosto de areia. Eu adoro praia, mas quando não tem areia, nem sol, nem água salgada. Essa praia, o mar bate num terreno muito sólido. É areia, mas é sólida. E eu caminhava de noite nessa praia chamada Cumuruxatiba, no sul da Bahia. Uma noite. Com um amigo meu, que por sinal esteve sábado aqui, me visitando. E caminhávamos conversando sobre a vida, e em dado momento eu disse, peraí. Ele não me entendeu nada. Disse, você deve estar maluco. Eu disse, peraí. Me deitei no chão e olhei para cima, entrei em êxtase.
E me veio uma imagem como se as estrelas se aproximassem de mim, penetrassem o meu corpo e eu me expandisse na direção do universo. Ali eu me senti em conexão profunda com o Pai a que Jesus se referia. Esse é o tesouro oculto no campo. É uma consciência não de que precisa se ligar a Deus, nem que se está desligado de Deus. Uma consciência de que nunca se esteve desligado, de sempre conexão profunda com o Criador. Passei uns 10 minutos ali, ele não tinha o que fazer, ficou ali olhando. Eu deitado no chão, de olho aberto, né? Olhando para cima. Se aparecesse alguém ali, pensava que era um ritual de magia. Só faltava as velas em volta. É cada experiência que o Espírito tem impagável. Impagável. Conheço vários países do mundo. Agora mesmo, a semana que vem, vou conhecer um país que eu não conheço, que é a Escócia. É país? É, né? Mas não tem viagem mais excitante e profunda do que a viagem para dentro de si mesmo, que não é o corpo, mas para a busca da essência divina que está em cada um de nós. Não aceite mais que você é o mal. Não aceite mais que você está sob a influência de uma divindade satânica. Quando alguém lhe disser até que você está sendo influenciado por um obsessor, pense assim: um obsessor é alguém como eu. Não o satanize. Não fuja de quem é você, porque se está com você, é parte integrante da sua história. Não o renegue. Não temas o mal, como dizia Eva Pierracos, não temas o mal. O mal é uma interpretação, como o bem também é uma interpretação do estágio de evolução em que nos encontramos. Quando Jesus colocou o reino dos céus, é como um tesouro oculto no campo, que um certo homem, uma certa pessoa encontrou. Ele quer dizer que você aí nasceu, renasceu, recomeçou, encontrou o caminho, o seu caminho, o pessoal. E ele complementa dizendo que essa pessoa enterrou o tesouro. Enterrou. Olha que sabedoria. Olha que sabedoria. O tesouro não é para ficar exposto. Eu vi uma cena na televisão que a maioria aqui deve ter visto. Um repórter entrevistando uma mulher com uma corrente no pescoço, e vem um jovem por detrás e arranca a corrente e leva. É o tesouro exposto. Alguém vem e leva. Não. Esse tesouro não fica exposto, ele é enterrado, porque ele lhe pertence. Ele não é o do outro. Achou, guarde-o. Guardar é tomar conta. Guardar é vigiar. Guarde, é seu. Se você o encontrou, não significa que o outro vai encontrar, porque cada um tem o seu tempo. É oculto, encontrou, guarde-o. É o seu.
Não vou conseguir passar a ninguém o meu reino dos céus, porque ele implica numa autoconsciência. Muitos vão dizer: eu acredito, mas poucos vão dizer: eu já encontrei o meu tesouro. Porque a autoconsciência de ser espírito leva à autodeterminação. Isso é outro caminho mais difícil, porque autodeterminar-se é se guiar pela consciência divina em si mesmo. Não é mais se guiar pelo mundo, não é mais se guiar por preceitos ou ideias coletivas, guiar-se pela consciência divina em si mesmo. É dificílimo, mas é possível. Na parábola de Jesus, daquele judeu que tinha tanta luz que um hindu pegou o evangelho dele e interpretou de cima até embaixo. Yogananda, embevecido pela força daquelas palavras, pela vontade de uma pessoa de ser ela mesma, eu proponho a vocês que pensem no Espiritismo como uma doutrina que deve levar vocês à autoconsciência e não à crença nos espíritos. A crença nos espíritos é só um degrau inicial. É só um degrau inicial. É o ABC de um imenso alfabeto a ser utilizado. O reino dos céus, nunca vou me cansar de repetir, é um tesouro oculto no campo que um certo homem encontrou e o enterrou. Saiu dali, desfez-se de tudo que ele tinha e comprou o campo. Desfazer-se de tudo que se tem significa: será que minha maneira de ser, será que meu comportamento, será que minhas palavras, será que o que eu exteriorizo é o que eu sou? Isso é desfazer-se de tudo que tem. Porque agora, se você encontrou o reino dos céus, se você adquiriu a autoconsciência, é preciso que você exteriorize exatamente isso. Desfaça-se gradativamente do que você não é. Desfaça-se. Jogue fora. Se você não consegue fazer isso instantaneamente, programe-se. Planeje. Faça amanhã, faça em uma semana, em um mês, em um ano. Faça nessa encarnação, mas faça. Coloque como foco a vida. Não é o que vivemos simplesmente no mundo externo. A vida se processa dentro do seu psiquismo, na sua alma, no ser que você é. Bote para fora, numa linguagem filosófica nietzschiana: torna-te o que tu és. Torna-te o que tu és. Nietzsche escreveu um livro fantástico chamado O Anticristo. O que vocês podem entender de alguém que vai escrever o Anticristo? Eu, embora sem a competência de Nietzsche, assinaria embaixo, porque ele no Anticristo declara o amor dele a Jesus. A Jesus.
não ao Cristo que transformaram? Vender tudo que tem não é desfazer-se dos bens materiais. Aliás, é uma arte. Usar os bens materiais é uma arte da qual o espírito precisa passar. Precisamos ter. Quantas pessoas pregam o desapego para aqueles que não têm, que nunca experimentaram ter? O espírito precisa ter para aprender a ter, para não precisar. Como você quer que uma pessoa pobre se desapegue? Que não teve a aventura de ter o conforto que Deus dá até aos passarinhos? Por que pregar uma vida miserável? Não, esse não é um discurso aplicável àqueles que querem evoluir. Aprenda a ter, aprenda a não ter, aprenda a ser, aprenda a não ser. Saia do discurso maniqueísta de bem e de mal. O espírito precisa experienciar para evoluir. Precisamos aprender a ter. A não querer a riqueza, mas a prosperidade. A não querer a pobreza, mas a humildade. Vender tudo que tem não é se desfazer dos bens materiais, porque você vai precisar. E não é justo que você dê a alguém que não tem capacidade de gerir. É preciso ensinar o outro a gerir o bem que você conquistou com o trabalho. Na parábola, vende tudo que tem e compra o campo. Não compra o tesouro, compra o campo. Por quê? Mesmo se você considerar que o Evangelho tem alterações, adulterações, mesmo se você considerar que as traduções modificaram, porque Jesus falou em aramaico, o Evangelho foi escrito em grego, foi traduzido para o latim, para o português. Nesse caminho aí, muita coisa se modificou. Não importa. Porque o que está lá é arquetípico, isto é coletivo. É preciso trazer uma percepção pessoal do que foi dito por Jesus. Mas nós nos contentamos no que é dito e é interpretado. Pessoal. Comprar o campo significa: eu encontrei o tesouro, mas o campo tem outras pessoas. Que adianta? Que adianta eu ter encontrado esse tesouro e só servir para mim? Que adianta? Tenho que inserir o outro. Tenho que inserir a sociedade. A felicidade é uma conquista pessoal para ser repartida. O espírito não evolui sozinho. O judeu, Jesus, poderia ter ficado nas alturas com a consciência de ser um espírito. Ele resolveu repartir, distribuir a consciência, essa consciência. E o convite de comprar o campo é: querem viver, querem evoluir, se lancem, se lancem. Não tenham medo de viver. Quem tem medo de morrer, tem medo de viver. Não tenham medo de viver. Se lancem à vida. Eu me lembro que uma certa vez eu disse isso a uma pessoa. Eu disse: Adenal, fui seguir seu conselho, me dei mal. Falou que era para se lançar. Eu disse a você que era apaixonada por um homem. Se lançar, eu fui lá, disse a ele que eu gostava dele, recebi um não.
Criatura, isso é libertação. Não é? Você recebeu um não, porque ele não te merece. Quem não se ama, não ama o outro. Não te merece. Lance-se. Tenha coragem de viver a vida que é a sua vida. Não viva a vida do outro. Não viva a minha vida. Viva a sua vida. Enfrente os seus desafios. Realize o destino que você constrói a partir das escolhas que você faz. Não tenha vergonha de ser você mesmo. Hoje eu vi uma imagem que eu achei fantástica. Meus pacientes pensam que sou eu que os trato. Eles que me tratam. E ainda cobro caro. Não sei porque a pessoa busca. Ela, portadora de um câncer. Portadora de um câncer. Há meses atrás, sem saber se morreria ou não. Mulher, vaidosa. Na saída da consulta ela diz assim: quer ver como está minha careca? Não mostrando outras coisas, pode mostrar. Ela tira o lenço. Cara. Aí ia saindo, ela instintivamente pegou o lenço, botou na bolsa e ia sair no careca. Eu disse, fulana, e o lenço? Ah, Denal, já está assim, deixa. Eu vou sair hoje de careca. Olha que coisa linda. Lance-se. Seja você mesma. E eu acompanhei a saída dela. Saí, desceu as escadas, deu a volta, foi à rua, careca. Livre, leve e solto. Com uma barriga de 8 meses. Que maravilha. Lance-se. Não tenha vergonha de você. Isso é indício do reino dos céus. Assumir-se. Quem quiser que elabore. Sábado passado foi o casamento de minha filha. Como vocês sabem, eu não gosto de sapato. Quem inventou sapato devia ser um indivíduo que tinha alguma avaria na cabeça. Não podia, a pedido da minha filha, que eu fosse de alpercata, como eu gosto. Fiz uma concessão. Minha filha, é só dali para ali? Meu pai, só dali para ali. Terminou ali, eu posso tirar? Pode. Terminou a cerimônia, eu tinha comprado uma sandália de borracha, tirei o sapato, que até esqueci lá. Esqueci o sapato. Botei a sandália. Só que eu comprei a sandália, estava R$ 5,90 a sandália. Em Irará, no interior, no mercadinho. Eu vi uma sandália bonita, eu disse, essa eu vou comprar. E botei. E fui criticado pelas pessoas, só porque a sandália era rosa. Quem quiser que elabore. Passei o resto do casamento com a minha sandália rosa. Também uma coisa por R$ 5,90, você não vai desprezar. Você não vai desprezar. R$ 5,90, aqui custa 20, 30. R$ 5,90 uma pechincha, não tinha outra. Só tinha aquela. Quer dizer, tinha de outras cores, mas eu achei a rosinha muito bonita. Seja quem você é. Os outros que elaborem. Os outros que imaginem. Fulano é isso, fulano é aquilo. O tesouro é seu. Lhe pertence. Não é do outro. Não pertence ao outro.
é o seu. Isso vale para tudo na vida. Aquele judeu de nome Jesus interpretou Deus sendo humano. Jesus foi intérprete de Deus, como outros também resolveram interpretar Deus. Quando é que você vai interpretar Deus? Quando é que você vai? Para interpretar Deus, não é para sair por aí de lençol branco, ditando mensagens ou pregando aqui e ali. Seja humano. Seja um entre muitos, mas seja um. Seja você. Não deixe de ser você. Adote a sua singularidade. O reino dos céus é como um tesouro oculto no campo, que uma certa pessoa encontrou, enterrou, foi. Esqueci de uma coisa que está em Mateus, mas não está em outros evangelistas. Está assim. Foi alegre vender tudo que tem. Alegre. Alegre. Quantas pessoas fazem da vida um peso? Um peso. Não são pessoas leves. Carregam um fardo, qual o mito de Atlas, que carregava o mundo nas costas, qual Sísifo, que empurrava a pedra até em cima. Não, leveza. O mundo não foi feito por você. Não queira consertar o mundo. Aprimore-se. O mundo é de Deus. Tem gente que é ávido em consertar os outros, em ditar regras para os outros. Quanta projeção. Alegremente, venda tudo que tem e compre o campo. O campo é a vida. São todas as pessoas, é o mundo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Isto é, esse arrependimento é transformai-vos. Transformai-vos. Metanous. Transformai-vos. Porque é possível vislumbrar o espiritual. É possível vislumbrar, entender e integrar a consciência de que se é um espírito imortal. Muita paz.